Olá pessoal, boa tarde. Aqui mais uma vez gravando essa videoaula para vocês, tá? Professor Geraldo, professor de literatura da Escola José Maria Falcão, para dar continuidade aos nossos estudos diretamente de casa agora, né? Devido à questão da pandemia. Eu espero que todos estejam bem e que a gente retorne o mais rapidamente possível, com mais brevidade possível, aos nossos encontros normais em sala de aula, tá? Estou aqui hoje para falar sobre conteúdo novo, mas não tão novo assim. A gente vai dar continuidade à escola romântica, né? Fechar o trabalho envolvendo a poesia. E hoje nós vamos falar de modo bem sutil, de modo bem rápido, para a aula não ficar tão longa, tão extensa assim, sobre a terceira geração romântica envolvendo o campo poético, ok? Lembrando, como esse primeiro slide já anuncia, né? Essa geração também ela tem duas nomenclaturas diferentes. Ela também é chamada de geração condoreira ou geração social. Justamente porque vai fazer aquela retomada, falar um pouquinho sobre a sociedade, né, da época, século XVIII, XIX, transição, e vai falar bastante de cunho social, mas também de cunho nacional, tá bom? Então, é um aspecto primeiro aí para a gente ficar ligado nessa questão, tá certo? E aí, nós temos o despertar da consciência crítica. Realmente, os autores dessa geração, eles vão tecer um tom mais ácido, mais crítico na hora de escrever também suas poesias. Eles vão ser bem mais críticos mesmo, né? E aí, pessoal, é interessante a gente lembrar que a escola romântica não é somente aquela coisa melosa, aquela coisa da amorosidade, do amor propriamente dito, tá? Existe toda uma divergência entre as gerações, e a terceira geração traz essa questão da criticidade bastante forte, tá certo? Então, assim, as críticas sociais, também chamada de crítica libertária, vai dar muita possibilidade de os autores no campo da poesia tecerem comentários e tecerem textos poéticos, justamente falando dessa coisa do nacionalismo, dessa coisa da crítica social, da crítica libertária, tá certo? Então a gente já se encontra na transição do século XVIII para o XIX, muita coisa nova acontece, principalmente na questão da Europa, né? Principalmente em nome também da pessoa do Victor Hugo, que vai ser um grande revolucionário dentro da arte política, que também vai sacudir, chacoalhar um pouquinho essa questão da escola romântica em sua terceira geração. Ok? Muito bem. E aí, é interessante a gente se apegar um pouquinho a esse slide, porque eu até pedi para vocês copiarem no caderno, porque de fato é importante, tá bom? E aí vamos fazer a leitura dele. O romantismo dá uma guinada em suas propostas. E ainda que permaneça com seu tom grandiloquente e subjetivo, passou a lançar um olhar mais crítico sobre o real, aquela coisa da criticidade que eu falei para vocês alguns segundos atrás, deixando um pouco de lado a idealização, que até este momento era sua marca registrada. Assim, acompanhando a onda de críticas ao novo sistema, que em nada mudou de fato a vida da maior parte dos brasileiros, os românticos dessa geração lançaram um olhar crítico sobre o real, sobre a realidade da época, abordando uma questão que já começava a incomodar os mais intelectualizados, no caso a escravidão. E aí, pessoal, a gente, durante essa aula, vai se apegar e falar apenas de dois autores. Mas, de fato, quando a gente fala em terceira geração, o que mais vem à cabeça, e é uma coisa que vocês devem guardar, porque é um conteúdo que aparece de modo bem claro, de modo bem objetivo nas avaliações externas, né? Falo principalmente de vestibular da UES e também de Enem, é justamente a questão da pessoa do Castro Alves. A importância do Castro Alves para o trabalho sobre essa temática acerca da escravidão, tá certo? Mais adiante a gente fala um pouquinho acerca disso. Porque ainda fazendo jus à nomenclatura dessa terceira geração, né, existe uma modalidade chamada de condoreirismo, ou geração condoreira, né? O condor é justamente esta ave que você está vendo aí na sua tela, e essa ave é conhecida por voar em grandes altitudes.
e ela consegue ter aquela visão panorâmica de modo geral de tudo o que acontece à sua volta naquele ângulo de 365 graus, fazendo grandes e altos voos, certo? Mas o que tem a ver? O que tem a ver é justamente a alusão que é feita entre a ave e os poetas da terceira geração romântica. Os poetas condoreiros, né, de terceira geração, eles tinham esse olhar amplo, esse olhar geral, de modo generalizado, da sociedade, da política, tá certo? Do nacionalismo, e tudo isso vai fazer jus à terceira geração. É por isso que é feita a alusão entre essa ave chamada de condor e o condoreirismo, também chamado de terceira geração romântica. Tudo bem? Bom, os condoreiros praticaram um nacionalismo de ordem simples, pois não exaltavam as maravilhas da pátria, mas reivindicavam liberdade, igualdade das condições sociais e a independência política. É interessante, pessoal, que o nacionalismo, que fala sobre a questão ufanista da coisa, né? E também sobre natureza, meio ambiente, fauna, flora, fica a cargo da primeira geração, tá certo? É por isso que eu falo para vocês que as três gerações, elas são divergentes. A primeira geração vai destacar o nacionalismo só que em relação à sua grande fauna e grande flora, tá certo? Já a terceira geração vai ficar mais fincada nessa coisa de trabalhar o nacionalismo, mas agora de modo patriótico, mas exaltando o campo político, o campo social propriamente dito, tá certo? Tecendo críticas, tá ok? E aí defendiam, enfim, a formação de uma consciência nacional. O tom lírico não se limitava a cantar amores impossíveis ou desgraças amorosas, porque se expandia para versejar sobre o erotismo do amor, ou se coletizava para expressar as paixões pelas suas causas sociopolíticas, tá certo? É outra temática também, pessoal, que vai ser bastante praticada, mas na prosa principalmente, na prosa romântica, é essa questão do cantar amores, trazendo também essas desgraças amorosas, né? Isso vai ficar muito claro, muito bem visto nas obras em prosa, da escola romântica, tá certo? Isso é tema para a próxima aula. Bom, como eu falei para vocês, a grande personalidade foi Castro Alves, né? Que vai trabalhar muito envolto dessa questão envolvendo as causas liberais e humanitárias, principalmente envolvendo a escravidão, tá certo? Então, o tema da abolição, o tema abolicionista, vai ficar muito a cargo do Castro Alves. E também o amor erótico, tá certo? Ele vai trabalhar também nessa vertente, vai construir alguns textos poéticos, trabalhando nessa coisa do amor erótico, do liberalismo e também da política propriamente dita, tá certo? Ele repudiava fortemente a questão da escravidão, certo? É sempre importante destacar esse ponto, porque Castro Alves sempre foi muito partidário dessa coisa de ser do contra, de ser bastante resistente à prática da escravidão na época, tá certo? E ele é conhecido até hoje como poeta dos escravos, tá ok? Justamente por ser tão engajado nessa coisa de não fazer com que os escravos existissem, certo? De fazer a coisa não mais deslanchar e desaparecer do mercado essa questão do escravismo, né? Muito bem. E aqui eu trago para vocês algumas obras importantes, conhecidas do Castro Alves, né? Ele lançou em 1870 Espumas Flutuantes. 6 anos depois, A Cachoeira de Paulo Afonso, fazendo alusão à Bahia, né, e tal. Os Escravos, 1883, comprovando, né, deixando claro que ele trabalhava muito engajado nessa questão de caracterizar a ação escravocrata da época. Gonzaga ou A Revolução de Minas, que foi um drama feito e lançado em 1875. E a sua obra pertence a duas direções, né? A poesia social, que vai trabalhar muito envolto às causas liberais e humanitárias, principalmente essa coisa voltada à escravidão. E por último, e não menos importante, a poesia lírica, que vai trabalhar muito sobre essa questão da natureza e o amor sensual. O erotismo vai aparecer justamente nessa segunda fase do Castro Alves, chamado de poesia lírica, ok?
E aí a segunda personalidade bastante importante, Souza Andrade. Né? Não é Souza Andrade, tá certo? É Souza Andrade. Ele vai lançar dois volumes de obras poéticas, né? No caso, o título já diz bastante, obras poéticas, é um grande conglomerado de poesias. E o Geza, certo? São duas obras importantes, imponentes da pessoa do Souza Andrade, que também vai contribuir e aparecer, não fortemente como Castro Alves, mas vai ser uma personalidade também bastante engajada dentro da geração condoreira, geração libertária ou terceira geração romântica. Tá? Aí eu trago para vocês uma canção do Rapa, que vai justamente fazer alusão a um poema muito, mas muito, o mais conhecido no caso do Castro Alves, que aparece com muita força nos vestibulares, já caiu em Enem, tá certo? Fazendo alusão ao Navio Negreiro do Castro Alves, tá certo? Que vale muito a pena a gente destacar, fazer a leitura, e a gente vai sim trabalhar muito o campo poético quando a gente retornar a nossa rotina normal na escola, tá certo? Então aqui é feita uma releitura, uma readaptação da obra Navio Negreiro do Castro Alves, certo? Pela banda O Rapa. Enfim, é só para falar mesmo, para ilustrar, ok? Infelizmente no nosso livro, pessoal, esse conteúdo ele está na página 86, de modo muito pequeno, muito superficial, da página 86 a 89. Na sequência ele já vai trabalhar um capítulo inteiro sobre a prosa romântica, tá certo? Então a poesia social é muito pouco explorada no nosso livro didático, infelizmente. E aqui nós temos, no caso era um vídeo, Paulo Altran, ele dissertando, né, ele falando, esboçando todo o sentimentalismo envolvido no Navio Negreiro do Castro Alves, né, ele declamando essa linda poesia do Castro Alves, e bem verdadeira naquela época, ok? E aí, pessoal, é isto. A aula de hoje foi basicamente essa. Vai justamente trabalhar a questão do desfecho da escola romântica no que tange a poesia. Como eu falei para vocês agora há pouco, a gente vai começar a trabalhar a prosa romântica a partir da próxima videoaula, tá certo? Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Na última semana, na terça-feira passada, eu passei um exercício para vocês, um exercício de pesquisa, né? Fazendo algumas perguntinhas envolvendo a terceira geração romântica, que era para justamente pesquisar na internet, já que infelizmente nosso livro didático não conta com muitas informações acerca da terceira geração. Então nós temos um vídeo e um material trabalhando a primeira geração. Temos um vídeo também já postado lá no YouTube da escola falando acerca da segunda geração. E agora nós temos esse vídeo para fechar o ciclo, né, falando da terceira geração, a geração condoreira, falando da poesia, tá certo? Próxima aula a gente começa os trabalhos envolvendo o campo prosaico da escola romântica, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Ele é bem sutil, bem simples, bem claro. É só para enaltecer e destacar as principais características da terceira geração e a principal personalidade, que foi Castro Alves, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procurem nas redes sociais, pelo WhatsApp, e eu tentarei o mais brevemente possível sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Pois é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai assistir esse vídeo, tá certo? Forte abraço e até a próxima aula.